Os irmãos podem se sentar. Muito obrigado, pessoal da banda, mais uma vez. Tremendo, tremendo, tremendo. Graça e paz, amém? Boa noite. Eu falei no outro culto que são tantas formas diferentes de fazer a saudação, que eu nunca sei qual é a melhor, né? Vou falar a graça e a paz do Senhor, boa noite. Então eu já falo várias para agradar bastante gente. Bom, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 28. Nós vamos ler esse texto daqui a pouquinho, mas você já pode abrir a sua Bíblia e deixá-la aí aberta para você não perder tempo depois no meio da mensagem caçando o texto. Então já deixa aberto aí, que logo, logo nós vamos ler. Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós sentimos a Tua presença. E nós queremos que agora, mais do que nunca, o Senhor assuma o controle. E que o Senhor fale, e que o nosso coração esteja aberto para ouvir. Deus, eu, humanamente falando, eu não tenho absolutamente nada para entregar para os meus irmãos, mas nós sabemos que o Senhor tem. Então fala, Espírito Santo, aos nossos corações e orienta-nos de volta ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, como vocês já sabem, o pastor Valdir já falou aqui também, nós estamos na campanha de 40 dias de jejum e oração, né? Toda a nossa igreja está participando dessa campanha, e o tema da campanha qual é? Família inabalável. Tome bastante cuidado com esse tema, família inabalável, tá? Porque eu estava na célula sexta-feira, e aí uma pessoa da célula falou assim, o meu filho, a minha filha, eles acharam interessante, eles falaram assim lá em casa, nossa, eu nunca vi uma campanha de jejum e oração com esse tema, a família na balada. Eu falei, não é a família na balada, é a família inabalável. Então tem que tomar cuidado, que senão o pessoal entende errado. Uma família inabalável. Quem quer ter uma família inabalável? Amém. Glória a Deus. Durante esses dias, nós vamos estar orando nos cultos, especificamente pelas famílias aqui representadas, e nós cremos que a gente não está entrando numa campanha simplesmente de devocionaizinhos, nós cremos que milagres acontecerão nos próximos 40 dias. Nós cremos que casamentos que estão sem esperança voltarão a ter esperança em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Nós cremos que o coração dos pais se converterá ao coração dos filhos e dos filhos aos pais, assim como está lá no livro do profeta Joel. Nós cremos em milagres, e nós esperamos isso por esses dias. Então junte-se a nós e ore mesmo, e busque ao Senhor, porque nós sabemos que a família é um projeto de Deus, e porque ela é um projeto de Deus, Deus tem um propósito para ela, e sobre isso que nós vamos falar hoje, até porque as pregações aqui, os estudos, os sermões, nesses dias serão baseados nos temas das semanas, né, dos 40 dias, para ficar mais fácil para você também poder acompanhar. Bom, o tema dessa semana é os fundamentos do casamento. Os fundamentos do casamento. Então, o fundamento, o alicerce do casamento, os propósitos do casamento, a ideia de Deus sobre o casamento, são todos temas que se unem nesse, né? O que é o casamento, qual é o propósito, quais são os alicerces, o que é que mantém um casamento saudável, o que é que mantém um casamento firme nos momentos de adversidades, o que é que mantém um casamento saudável e cheio de Deus. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Tinha muitas coisas, a gente vai falar de casamento, tem muita coisa para falar, né? Principalmente eu agora, que vou fazer 4 anos de casado daqui a alguns meses. Antigamente, né, eu não era casado, então eu tinha pouca coisa assim, de experiência pessoal para falar.
Agora já tem um pouquinho, né? Aí quando eu encontro alguém que é casado há menos tempo do que eu sempre faço aquela cara assim, mas é assim no começo mesmo, começo do casamento, como se fossem 40, não, são 4, mas tem muita coisa para falar. E durante esses dias que nós estaremos em campanha, você vai ouvir bastante sobre casamento, você vai ouvir bastante sobre família, sobre criação de filhos, e alguns conselhos mais práticos vão aparecer nas reflexões posteriores. Então hoje eu procurei me ater a não tanto a alguns conselhos mais práticos, mas ao fundamento, ao alicerce. A gente sabe que o fundamento é aquilo que fica debaixo da terra quando você vai construir uma casa. E toda a casa depende desse fundamento e desse alicerce, de modo que se esse alicerce for de boa qualidade, essa casa vai permanecer em pé. E aí você pode fazer as paredes do jeito que você quiser, pintar a casa da cor que você quiser, desde que o alicerce mantenha a casa segura. Mas se a casa não tem alicerce ou fundamento, pouco importa o tipo de tinta que você vai pintar a casa, ou as coisas que tem dentro dessa casa, porque o fundamento não vai sustentar essa casa. Então nós vamos falar disso, aquilo que está por trás do casamento, o que fundamenta o casamento, quais são os propósitos de Deus para o casamento, e a partir desse primeiro fundamento, nós vamos construir a casa depois. Aí vamos falar sobre as outras coisas, mas é importante, imprescindível, que nós falemos do propósito e dos fundamentos do casamento. Eu tenho aprendido que, de uma certa maneira, ser um missionário, ter sido um missionário no Nepal, não é a tarefa mais difícil que eu já tive. Apesar dos testemunhos que a gente ouviu do Beni aqui, todo mundo falou, meu Deus, é muito difícil. Mas eu tenho percebido que a maior dificuldade para mim é ser um homem de Deus, não aqui na igreja, e nem na célula, e nem no discipulado, mas dentro da minha casa. Ali está a maior dificuldade. Isso não é por conta da minha esposa, tá? Ela, pelo contrário, faz tudo ficar mais fácil. O cabeça dura sou eu mesmo. Mas nós temos uma necessidade muito grande de Deus no nosso casamento. Nós temos uma necessidade muito grande que Deus esteja presente, nos ensinando, nos orientando, nos corrigindo, para que nós possamos ter um casamento abençoado. E isso eu digo, meus irmãos, porque é impossível para homens e mulheres caídos, manchados pelo pecado, darmos conta de tarefas tão nobres e espirituais como aquelas que a Bíblia nos aponta. A Bíblia é a nossa regra, o nosso manual de fé, é o nosso manual de prática. E a Bíblia nos pede algumas coisas que eu não sei se vocês já tiveram essa impressão, mas é muito difícil. Eu não falo nem pelas mulheres, sobre a questão de estar sobre a mesma missão, de ser companheira e respeitar o marido, mas como é que eu devo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja? É muito difícil, não é? Até porque Cristo amou a igreja dando a sua vida por ela, fez deste resgate santo o propósito da sua vida. Então quer dizer que eu vivo, não é nem em função do meu trabalho ou do meu ministério, daquilo que eu vou produzir, mas a minha vocação, não só para ser salvo, para ser um filho de Deus, mas eu fui vocacionado e soberanamente eleito por Deus para amar uma mulher, e para cuidar dessa mulher, e para dar a minha vida em resgate dessa mulher. Esse é o padrão bíblico, tá, gente? Então, o casamento não é assim, a gente vai casar e a gente se gosta. Eu fui soberanamente eleito por Deus para cuidar de uma filha dele, e eu tenho a responsabilidade de imitá-lo nessa tarefa. É fácil ou é difícil? Homens, nem falam, né? Você falar, a esposa dá, ó, tum. É difícil por quê? Sou tão amável. O que você está falando? Vai ver quando chegar em casa. Estou brincando. Nós temos uma necessidade muito grande de Deus dentro do casamento, porque aquilo que a Bíblia pede de nós são coisas sobrenaturais. Não é fácil. Eu já falei aqui outras vezes, eu gosto muito de ler biografias, né? E sempre indico para os meus amigos as biografias, mas uma tristeza que eu tenho é que não poucas vezes, quando eu estou lendo uma biografia de um grande homem de Deus no passado,
eu vejo que vários deles fracassaram nos seus casamentos, fracassaram na vida familiar. Isso é muito triste, porque se nós entendemos que pela Bíblia, nós fomos soberanamente eleitos e vocacionados para termos um cônjuge e entregarmos a nossa vida por isso, isso é uma tarefa muito nobre. E se um grande homem de Deus fracassa nessa área, talvez uma biografia não deva ser escrita sobre ele. Mas enfim, todos nós erramos em várias áreas, e eu também estou como eles tentando acertar. Mas é muito triste ver que muitos homens de Deus falharam nessa área. Muitos homens de Deus falharam. Então essa responsabilidade, ela fica ainda maior. Nós vamos ler o versículo agora, de Romanos 8, 28, e nós vamos refletir rapidamente nesse versículo, porque esse versículo vai nos apontar algumas coisas importantes para a reflexão que nós temos à frente. Romanos 8, 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, vamos parar por aí. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Este talvez seja um dos versículos mais mal utilizados da Bíblia, né? Eu vejo muita gente falando esse versículo e repetindo como se fosse uma espécie de mantra, né? Tipo aquele negócio, quem canta os seus males espanta. Aí está acontecendo um problema, você fala, não, todas as coisas cooperam para o meu bem. E aí parece que faz um Shazam e a coisa fica boa, né? É uma espécie daquele lance, o segredo, né? Não, você pensa em coisas boas e você vai atrair coisas boas, que isso de Bíblia não tem nada, né? Mas o povo fala assim, não, todas as coisas cooperam para o meu bem, numa atitude assim, vai dar tudo certo, Deus quer apenas que eu seja feliz e que tudo dê certo na minha vida, que minha vida seja um mar de rosas, porque todas as coisas cooperam para o meu bem, as coisas cooperam para o meu bem. Eu gosto mais de uma outra versão, uma outra tradução desse texto, que é a tradução da NVI, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso é muito ilustrativo para nós, porque não são as coisas que cooperam, tá? As coisas não cooperam por si próprias, porque as coisas não têm vontade própria, as coisas são coisas. Então não existe nenhum misticismo das coisas, que eu amo a Deus, aí as coisas acontecem. Deus age em todas as coisas, não existe um misticismo, não existe um negócio, uma nebulosa que faz essas coisas acontecerem, mas nós temos um Pai amoroso que age em todas as coisas para o nosso bem. O nosso bem procede de Deus, o nosso bem procede do nosso Pai. Isso é importante para a nossa reflexão daqui um pouquinho. Então Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso é uma outra coisa que as pessoas muitas vezes entendem errado, porque quando a gente pensa que Deus opera em todas as coisas para o nosso bem, a impressão que dá é que Deus vai nos dar uma vida confortável, sem problemas, sem grandes preocupações, porque Ele só quer o nosso bem. E aí quando acontece algum problema, você quer o máximo possível correr desse problema, fugir dele o mais rápido possível, porque Deus não quer que eu atravesse esse problema, Deus não quer que isso aconteça, porque Deus só quer o meu bem. Como que Deus vai fazer um negócio desse se Deus só quer o meu bem? É muito fácil entender isso, ou pelo menos para mim, é muito fácil entender esse negócio de que Deus quer o nosso bem, quando eu me lembro de uma coisa da minha infância, que eu assim odiava com todas as minhas forças. Era um tal de óleo de fígado de bacalhau. Já tomaram óleo de fígado de bacalhau? A minha mãe às vezes chegava com óleo de fígado de bacalhau, e ela falava, você tem que tomar. E eu não sei se tem alguém aqui que gosta, né? Eu acho que todo mundo que tomou suportou, né? Mas eu tinha que tomar aquele negócio. Eu falava, não, mas mãe, você não me ama? Você não quer o meu bem? Filho, isso é para o seu bem. Quem é pai aqui já teve que fazer isso, sim ou não? Fazer algo que seu filho não queria, não gostava, fez de bico, mas o pai sabia que era para o bem dele.
Você entende como que muitas vezes Deus opera em coisas e elas não dão certo, e isso é para o nosso bem? Porque nós precisamos aprender algumas coisas. E aprender o quê? Então por que Deus nos submete a esses processos? Isso acontece dentro do casamento. Por que esses processos acontecem na nossa vida? O que é que Deus está querendo fazer com esse negócio? Por que Deus nos faz passar por isso? Que bem é esse? Continuando o texto, diz assim: pois aqueles, ou seja, esses que amam o Senhor e que Ele chamou de acordo com o seu propósito, esses Ele de antemão conheceu e também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Olha só, então quer dizer que Deus me conheceu de antemão, ou seja, antes que eu existisse, Ele me conheceu, Ele me amou, Ele me elegeu para Ele mesmo, e agora Ele trabalha na minha vida através de várias situações para me fazer parecido com Jesus. Este é o propósito de Deus, em todas as coisas, meus irmãos, em todas as coisas, o propósito é fazer de você alguém parecido com Jesus. E este é o propósito do casamento. E esse é o propósito de todas as coisas. Esse é um texto que é muito forte para mim, fala sobre casamento, embora a gente nunca veja em livros sobre casamento esse versículo. Mas eu não consigo imaginar que o casamento tem um propósito diferente do que glorificar a Deus, engrandecer o nome de Deus, fazê-lo conhecido e nos fazer parecidos com Jesus. Amém? Todas as coisas que acontecem na nossa vida acontecem com este propósito. Por isso, quando você atravessa uma dificuldade, você reclama e acha que aquilo não é para o seu bem, na verdade, Deus está falando assim: o meu filho passou por provações e ele venceu. O meu filho passou por tentações e ele venceu. Então agora é a sua vez de aprender a ser que nem ele foi. Por isso que a gente não deve fugir dos problemas, né? Que nem o diabo foge da cruz. Querer sair das situações antes de falar: Senhor, eu estou passando por isso porque o Senhor quer formar em mim a imagem do teu Filho Jesus. Porque se for, Deus, vou contigo. Eu creio no teu seu Espírito, vai me fortalecer, eu vou permanecer fiel à tua palavra e vou sair dessa tribulação com mais caráter, com mais integridade, mais apaixonado pelo Senhor e pela tua palavra. Essa deve ser a nossa atitude. Mas o que é que tudo isso tem a ver com casamento? Qual é o fundamento do casamento? O fundamento do casamento existe, em primeiro lugar, para glorificar a Deus e engrandecer o seu nome. Sabe por quê? Porque esse é o propósito da existência de todas as coisas. Eu, você, a natureza, o universo, o sol, todas as coisas apontam para Ele. Nós acabamos de cantar isso. Tudo aponta para Ti. Esse mundo não existe sem o Senhor. Nada do que nós vemos e até daquilo que nós não vemos, nada disso existiria não fosse o Senhor. E para falar do fundamento do casamento, e o casamento é importante, nós temos de falar de algo que é mais profundo do que o casamento, e algo que é mais importante do que o casamento, porque o Senhor é a base de todas as coisas. O Senhor é o fundamento sobre o qual a família é levantada. O fundamento não é o sentimento, a afeição. Eu gosto, logo eu vou me casar. Por quê? Porque eu gosto. Isso parece ser uma página virada para muita gente, todo mundo fala assim, é lógico, né? Mas talvez não seja tão óbvio, porque hoje em dia, na nossa cultura, é isso que nós estamos vendo. Uma redefinição de casamento, e eu não preciso nem entrar no mérito dos gêneros, mas e sim do fundamento do casamento. Qual é o fundamento do casamento? Afeição. Se nós nos amamos, isso já não é o fundamento para nos casarmos? Seja um homem com um homem ou um homem com uma mulher, o fundamento é a afeição. Mas se eles se amam, quem somos nós? Queridos, eu sou contra qualquer tipo de casamento, heterossexual ou homossexual, baseado na afeição, porque a afeição não é fundamento para nada. Mas ela é tão linda. E o que acontece quando ela não for mais tão linda? Ou quando alguém mais linda passar na sua frente? O fundamento da afeição se vai, né?
Vocês entendem? A afetividade ela não é fundamento, porque a afetividade não é firme, não tem essência, não tem densidade. Ela muda. Os sentimentos também, os sentimentos mudam. A aparência física também muda. E tem pessoas que falam assim, eu quero me casar com a fulana, ou eu quero me casar com fulano, e alguém diz assim, por que você quer se casar com ele ou com ela? E a resposta é assim, porque ela me faz sentir tão bem, eu gosto tanto quando ela está por perto, ela supre as minhas carências, e eu fico tão feliz quando eu estou com ela. Ou seja, você quer casar com ela porque ela supre todos os seus desejos egoístas. Basicamente é isso. Porque o alicerce para esse fundamento é completamente errado. O alicerce do nosso casamento, de qualquer casamento, é entender que Deus está na base dessa natureza que nós temos. A eleição soberana de Deus, ela não age só em termos de salvação, mas também para o casamento. Deus é soberano sobre todas as áreas da nossa vida. E quando nós entendemos que eu não vou me casar apenas com a minha esposa porque eu a amo, mas eu entendo que o próprio Deus me elegeu como uma vocação para que eu ame e cuide da minha esposa, a coisa é muito diferente. Aí a minha aliança já não é mais com ela, mas com o Senhor. E aí quando Deus entra na jogada, Deus fornece um fundamento sólido e denso, que o tempo, as mudanças, nada disso vai abalar. Todo casamento que é feito fora desse fundamento que é Deus, ele não se sustenta, não por muito tempo. Então, o propósito do casamento não é que a minha esposa atenda às minhas necessidades, e não é que eu também atenda à necessidade dela. Um dos propósitos do relacionamento, e isso é muito lindo, é refletir a relação que há entre Cristo e a igreja. E eu gosto muito de falar sobre isso, embora nós também vamos falhar em fazer esse paralelo completo, a gente vai falhar. Mas eu gosto muito de falar sobre isso, porque o casamento não é esse negócio mesquinho que você vê na televisão não, viu? Na novela ou no seriado, que casa, descasa, não gosto mais, me traiu, também vou trair. Nós precisamos elevar o casamento, tirar o casamento dessa podridão que está aí fora e elevá-lo à estatura que a Bíblia dá para ele. E isso representa Cristo e a igreja. O meu Cristo não trata a igreja assim. Então o casamento é redefinido pela palavra. O casamento, quando nós falamos que é uma imagem de Cristo e a igreja, nós não só falamos do extremo valor que tem o casamento, mas do tipo de amor que deve haver entre os cônjuges. O amor sacrificial, baseado na graça e não no mérito, enfim. Mas é importante a gente entender que, falando de casamento, meus irmãos, todos nós, que já nos casamos, e aqueles que ainda não se casaram, todos nós temos uma visão muito nobre do casamento. Agradecemos a Deus pelo casamento, mas nós temos que entender que o casamento não é eterno e Deus é eterno. Deixa eu explicar que o casamento não é eterno. Certa vez, alguns homens chegaram para Jesus e falaram assim: olha, certo homem tinha uma esposa, e esse homem morreu, e aí a esposa passou para o irmão, e aí o segundo marido também morreu, e a esposa passou para o outro irmão, e por outro irmão, e por outro irmão, e por todos os irmãos, e todos eles morreram. Quando essa mulher chegar no céu, de quem que ela vai ser esposa? Porque ela teve 7 maridos, é ou não é? Vai ter poligamia no céu, vai ser todo mundo uma grande família. Não, aí Jesus falou assim: não, vocês estão errados, porque na ressurreição as pessoas não se casam e nem se dão em casamento, ou seja, na eternidade não vai haver casamento. Por isso que o casamento não é eterno nesse sentido. Não utilize as minhas palavras para querer arranjar um argumento para dizer assim: que seja eterno enquanto dure, porque o pastor falou que não é eterno mesmo. Não é isso que eu estou falando. Até que a morte nos separe. Mas depois da morte, na glória, não existe casamento. Algumas pessoas falam assim: puxa vida, eu não vou ficar com meu marido, com a minha esposa na glória. Meu irmão, eu só sei de uma coisa: o céu vai ser melhor do que o que a gente tem aqui, em todos os sentidos. Então fica tranquilo que não vai ser um downgrade quando você for para o céu, não, vai ser um upgrade em todos os sentidos. Não sei como, porque eu nunca estive lá, espero estar um dia. Mas casamento é uma coisa que é da nossa realidade, é do nosso tempo, mas o Senhor é eterno.
Portanto, o fundamento para o casamento deve ser o Senhor, porque Ele é infinitamente mais precioso do que o casamento. O Senhor é infinitamente mais precioso do que o noivo, do que a noiva, do que o casamento, do que os filhos, do que a família, porque o Senhor é de inigualável importância. O Senhor sustenta o universo com as suas mãos. Como que Ele não vai sustentar um casamento? Ele deve ser a base do casamento, Ele é o fundamento. E o propósito de Deus para o casamento é que o casamento seja esse lugar onde o Senhor é louvado, é adorado, e esse casamento proclama a salvação, esse casamento glorifica a Deus, esse casamento engrandece o nome de Deus. Esse é o propósito do casamento, porque esse é o propósito de todas as coisas, como nós já falamos: louvar, adorar, fazer o nome de Deus conhecido, engrandecê-lo. Agora, engrandecer é tornar grande, né? Como é que você engrandece a Deus? Você já parou para pensar nisso? Como que a gente engrandece a Deus? Se Deus já é grande, não dá para a gente fazer Deus ser maior do que Ele já é. Tem duas maneiras de se engrandecer alguma coisa. Eu gosto muito dessa ilustração. Uma delas é o microscópio e a outra é o telescópio. As duas engrandecem imagens. O microscópio, ele engrandece uma coisa que é bem pequenininha. Ela é pequena e aí através do microscópio ela fica maior. Aí você percebe. O telescópio faz mais ou menos a mesma coisa. Ele pega algo que parece ser pequeno, mas não é, porque você olha aquela estrelinha, aquele pontinho assim, né? Quem já foi criança, que queria pegar as estrelas, subir no teto da casa para pegar a lua, né? Porque parece pequeno. A impressão que nós temos das estrelas é que elas são pequenas, mas é quando você olha ali na luneta, né? No telescópio, aí você fala: uau, isso é muito grande. Nossa, é assombroso. Tem estrelas que são 2, 3 vezes maiores do que o planeta Terra. Uau! O casamento é um telescópio para o mundo. Quando as pessoas olham para o casamento, elas talvez nem liguem muito para Deus, achem que Deus não faz diferença nenhuma para o casamento, né? Porque é a gente que faz o casamento, é o marido e a esposa. Deus, Ele ajuda, né? Todo mundo. E as pessoas têm uma noção muito pequena de Deus. Mas quando as pessoas olham para um casamento que está fundado em Deus, que está alicerçado no Senhor, elas falam: peraí, cara, Deus faz muita diferença num casamento. Eu não consigo ser assim. Eu não conheço outra pessoa que é assim, mas esse casal é assim. Olha como eles falam um com o outro, como eles se perdoam, como eles vivem, como eles criam os filhos. Que paz, que harmonia tem nessa casa. O casamento que é um telescópio. Aquilo que as pessoas achavam que era pequeno e sem importância, agora ganha essa expressão. Amém? É assim que o casamento engrandece a Deus. É assim que a nossa vida engrandece a Deus. Quando as pessoas olham para nós e veem o tamanho da glória, do poder e da majestade do Senhor. É para isso que nós nos casamos, para engrandecer a Deus. Isso quer dizer que se Deus é mais importante que o casamento, a relação do cônjuge com Deus é mais importante do que a relação do cônjuge com outro cônjuge. É ou não é? Faz sentido ou a lógica não faz tanto sentido? Que se Deus é mais importante que o casamento, e é Deus quem sustenta o casamento e não os cônjuges, isso quer dizer que Deus é mais importante para a manutenção do casamento do que eu e a minha esposa. E a minha relação com Deus faz mais diferença, é muito mais importante do que a minha relação, em princípio, em primeiro lugar, com a minha esposa. E aí eu quero fazer uma pausa para falar com solteiros, porque tem solteiros aqui também. E aí o solteiro fala assim: vai falar sobre casamento. Não é para mim. É para você sim, meu irmão. É para você sim, minha irmã. Porque se a sua relação com Deus é mais importante do que a sua relação com o seu futuro marido ou com a sua futura esposa, isso quer dizer que você pode começar a ter um casamento abençoado antes de encontrar o seu esposo ou antes de encontrar a sua esposa. Amém? Isso quer dizer que talvez você não saiba quem seja seu marido ou sua esposa, então você não tem como se relacionar diretamente com ela. Mas a saúde do seu casamento depende de você e do Senhor. Isso quer dizer que você já pode começar a ser trabalhado por Deus para ter um casamento abençoado, muito antes de se casar. E mais uma vez, não use essas minhas palavras para dizer assim: o pastor falou que a gente pode treinar para o casamento, então vamos sair namorando aí todo mundo. Estou falando de você e de Deus, tá? Isso aconteceu comigo. Eu passei por um grande avivamento, uma conversão mesmo, né?
E aí eu comecei a buscar muito a Deus, e me falaram assim: olha, você tem que orar pela sua esposa. Aí eu comecei a orar pela minha esposa, nem sabia quem era minha esposa, fui conhecer a minha esposa quase 10 anos depois. Mas eu comecei a orar pela minha esposa, e eu ficava assim: oh Deus, cuida da minha esposa, guarda a minha esposa, onde quer que ela esteja. Eu não sei como é que ela é, mas o Senhor sabe, então o Senhor vai cuidar dela, ela vai ser maravilhosa e tal. E eu achando que Deus ia ter muito trabalho com a minha esposa, então eu estava orando por ela. Aí Deus falou assim comigo: deixa comigo. Essa foi a sensação que eu tive pelo Espírito Santo, Deus falando assim: eu estou cuidando dela, o problema é você. O lance aí, você está mais preocupado com ela do que com você, o problema é você. Vocês só não se encontraram ainda, não é por causa dela, por causa de você. Porque você está pedindo por uma mulher de Deus, mas eu não dou mulher de Deus para moleque, para criança. Sabe por quê? Sabe o que acontece quando você dá um negócio de valor para uma criança? Experimenta dar um diamante na mão de uma criança de 2 anos. Faz a mesma coisa com a Brita, né? Não sabe dar valor. E Deus falou: ela é um diamante, e você precisa aprender como cuidar dela, porque ela é preciosa para mim, ela custou o meu sangue. Então tem meu sangue aí na parada também. E no teu casamento está envolvido o sangue de Jesus. Desvaloriza o teu esposo, o teu marido, os teus filhos, você está desvalorizando o sangue de Jesus que está sobre eles. Então olha lá. Eu falei: tá bom, Deus. Aí eu comecei a tomar jeito. Eu me lembro, sentei com meu pai, falei: pai, me ensina a fazer um orçamento doméstico, né? Quais são as contas? Nem sabia que tipo de conta que se pagava de uma casa, né? Então tem que pagar a conta de luz, tem que pagar a conta de água, tem que fazer isso. Pai, puxa, será que é bom abrir uma conta no banco? Vai abrir conta no banco, vai começar a fazer correria, entendeu? Vai começar a trazer pão para dentro de casa também. Com o dinheiro dele, é óbvio, né? Ele ia me ligar e falar: filho, traz pão. Aí eu vou lá e compro pão. Mas já é alguma coisa, né? Na época eu não trabalhava, já é alguma coisa. E aí eu comecei a crescer como um homem. E aí eu percebi que na minha casa tinha 3 mulheres, né? As minhas 2 irmãs mais velhas e a minha mãe. E elas falavam assim: olha, você só gosta de ficar com o pessoal dos seus amigos, a sua célula, e você nunca está em casa, e quando você chega em casa você se enfia lá no seu quarto, e você não fica com a gente, não sei o que lá, e falaram um monte de coisa. E eu falei: eu preciso aprender a ser um homem, porque eu vou casar com uma princesa. E eu não quero levar as minhas mazelas para resolver depois do casamento. Isso é um erro, né? Achar que você vai resolver os problemas depois que casar. É que nem o cara que vai fazer um vestibular para o curso de matemática e zera o vestibular, zera a prova de matemática, né? Tira 0. Mas por que você zerou a prova? Não, porque eu nem entrei na faculdade ainda. Como é que eu vou saber matemática? Eu vou deixar para estudar matemática depois que eu entrar na faculdade. Negativo, meu irmão. E se você deixar para aprender a ser uma esposa ou um marido, depois que você se casar, pode ser muito tarde. Você vai levar um monte de mazela, um monte de problema, um monte de coisa que era para você ter resolvido antes em Deus. Mas nem sei porque eu estou falando tanto disso, porque a maioria aqui é casada, eu acho, né? É mais o pessoal do sábado que é mais solteiro. Mas enfim, estou falando da sua relação com Deus. E por causa dessa minha relação com Deus, desse avivamento pelo qual eu estava passando, eu então falei: eu preciso mudar. Então eu vou treinar com a minha mãe e as minhas irmãs. Aí eu comecei a ser mais amável em casa. Parei de sair. Eu lembro, cheguei para os meus amigos e falei assim: não saio mais domingo depois da igreja. A gente pode sair no sábado, pode sair durante a semana. Domingo depois da igreja eu vou para casa ficar com os meus pais, ficar com as minhas irmãs, dar tempo de qualidade para elas. Aí eu comecei a sentar para ouvir, conversar. Às vezes eu levava um bombom. Comecei a lavar a louça sem ninguém pedir, né? Porque eu imaginava que a minha esposa ia querer esse tipo de coisa de mim. Mas a minha esposa estava a quilômetros de distância. Quem é que me despertou para essas coisas? O próprio Deus. Porque Deus vem antes do casamento. Ele é mais importante que o casamento, e é Ele que sustenta o casamento. Então eu comecei a praticar essas coisas. E eu me lembro de uma situação mais específica ainda. Eu nunca tive problema com falar em público, assim, né? Eu sempre tive assim, uma desenvoltura. Então, para apresentar trabalho na escola, né, eu sempre falava: não, deixa que eu apresento. Aí deixava o pessoal fazer o trabalho, eu pegava no final, dava uma lida, estudava um pouquinho, e aí já apresentava, porque eu falava em público tranquilamente, então não tinha dificuldade com as palavras. E aí, conversando com uma pessoa,
Essa pessoa disse assim uma vez para mim, falou assim: olha, Yuri, é muito difícil confrontar você. Eu falei: por quê? Ela falou assim: porque é assim que você faz. Quando eu estou errado, você vem para mim, ela falando para mim, você vem até a mim e você fala: você está errado. E aí eu reconheço e peço desculpa. Agora, quando você, Yuri, está errado, e eu chego para você e falo: Yuri, você está errado, você até pede desculpa, mas você conta a história de um jeito, entendeu? Você dá uma justificativa tão assim bem articulada, que no final eu te peço desculpa de novo. Você tinha que ser advogado, cara. Uma persuasão assim, com as palavras. Então, cara, você nunca está errado. Até quando você erra, claramente você conta um negócio que a gente fica até com vergonha. Não, você estava certo, né? Aí Deus falou comigo: você é um manipulador. Isso é manipulação. Espírito de Jezabel. Manipulação, é verdade. Manipulação. Isso está errado. Você tem que aprender a dizer me perdoe, dizer de coração e não se justificar. O que importa é o teu coração e não a tua imagem. Aí eu aprendi. Aí a pessoa chega e fala assim: você está errado. Eu estou errado. Às vezes talvez eu nem esteja, né? Dá até aquela vontade de justificar, mas eu falo: amém, tá bom. Aprendi. Quando eu me casei, graças a Deus, eu nunca tive que ouvir isso da minha esposa, porque Deus me consertou lá atrás. Porque o decisivo, e isso eu estou falando de antes do casamento, mas dentro do casamento isso é igualmente importante. A sua relação com Deus te cura. E quem usufrui disso é o seu cônjuge. Então, meus irmãos, com a esposa é a mesma coisa. A Carol me contou depois de um tempo, que a gente já se conhecia, que ela passou por uma experiência parecida. Ela era assim, tinha algumas ideias, algumas vontades, e o pai dela às vezes falava assim: não vai fazer, não deixa, está proibido, não sei o quê. E ela ficava brava, né, como adolescente assim, até o dia que o Senhor tocou no coração dela, e o Senhor falou com ela: um dia você vai ter que respeitar e ser submissa ao seu marido, então você vai começar a praticar isso agora. E ela começou a praticar isso com o seu pai, de modo que quando eu a conheci, ela já tinha sido tratada nesse aspecto. Aí eu lembro que uma vez eu estava orando por ela. Lá no seminário a gente não podia conversar, porque tinha uma regra, né? Aí, então a gente só orava um pelo outro, né? Separado. Aí eu lembro que eu estava lá orando, e eu sentia um amor assim tão grande por ela, e era um amor que vinha de Deus, assim. Eu falava: Deus, como que eu vou amá-la do jeito que o Senhor a ama? Eu quero amá-la como o Senhor a ama, mas é muito difícil, porque é muito amor. Aí uma vez, depois eu fui conversar com ela, eu falei assim: olha, eu fico assim até com temor, porque quando eu oro por você, eu percebo que Deus te ama tanto, e eu quero te amar assim, do jeito que Deus te ama. Cuidar, já estou me declarando aqui, tá, gente? Cuidar de você, do jeito que Deus cuida de você. Aí ela, com o coração tratado, se fosse antes ela podia usar isso e falar assim: opa, peraí, deixa eu gravar, né? Toda palavra que você disser será usada contra você. Ela falou assim: amém, mas preciso te falar uma coisa. Deus também fala não para mim. Deus me corrige, Deus me repreende, entendeu? Então, saiba disso. Deus não fica me mimando assim, dessa forma. Ela aprendeu a se relacionar com Deus assim, de modo que quando nós nos casamos, para a glória de Deus, nós não tivemos que passar por alguns desses problemas. Aí você fala assim: puxa vida, mas eu já casei, e agora, né? Já trouxe todas as minhas mazelas, não tive tempo de ser tratado, não tinha essa convicção. Mas, meu irmão, não muda nada no casamento. O seu relacionamento com Deus é mais importante do que o seu relacionamento com a sua esposa em primeiro lugar. Porque nós precisamos de casais e de casamentos que entendam que o Senhor é mais excelente, e que o Senhor é a fonte de todas as coisas, e que eu posso tentar amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, mas isso será impossível sem o poder do Espírito. Será impossível, é impossível. Agora, quando eu amo ao Senhor, e quando eu entendo que o meu casamento depende mais do meu relacionamento com Deus que do meu relacionamento com a minha esposa, eu corro para Deus. Quando tem algum problema, eu corro para Deus. E aí eu aprendo como Deus me ama. E porque eu aprendo como Deus me ama, fica mais fácil amá-la como Cristo amou a igreja. Vocês conseguem compreender isso? Eu vou para Deus em pecado, e eu choro diante de Deus e falo: Senhor, o Senhor sabe que eu não quero pecar contra o Senhor, mas o meu coração é mau. Senhor, eu não mereço a tua glória, eu não mereço a tua graça, eu não mereço o ministério, eu não mereço nada, Senhor.
eu preciso da tua misericórdia. Aí o Espírito Santo vem e me abraça, e eu me sinto amado. Deus começa a derramar amor. Eu falo: Deus, mas eu não mereço. E Deus fala: mas eu te amo do mesmo jeito. Você é meu filho, nada vai mudar isso. Eu tenho uma aliança eterna com você. Eu dei a minha vida por você e a daria novamente. É isso que eu escuto de Deus. E aí quando eu vou conversar com a minha esposa e acontece qualquer coisa, eu estou cheio desse amor. Eu falo: não importa, porque eu fui amado desse jeito. Eu também sou igreja, eu também sou noiva de Cristo. Eu fui amado desse jeito, então é esse jeito que eu aprendi a amar com Deus. Então não importa quem está certo, não importa quem está errado. Eu tenho uma aliança eterna com você, nada vai cancelar isso. Todas as outras coisas são menos importantes, porque no meu secreto com Deus eu aprendi a amá-lo dessa forma. Amém? A esposa da mesma forma. Quando a mulher está com algumas dificuldades dentro do casamento e o casal não está falando na mesma sintonia, né, na mesma sincronia, não consegue se entender, e a esposa, em vez de ligar para a mãe, ligar para as amigas, ficar de bico, se fechar, ela vai para Deus. Ela fala: Senhor, eu preciso, Senhor, aprender com o Senhor. Eu preciso me submeter como eu me submeto ao Senhor. Deus, às vezes é tão difícil, Pai, mas eu quero ser vencida pelo Senhor aqui no meu coração. Eu quero que o teu amor me invada. Aí quando ela sai do secreto e ela encontra com o marido, já não é mais difícil conversar na mesma língua. Já não é mais difícil se comunicar, porque ela estava se comunicando com o Senhor. Porque o coração dela está em paz, ela não quer mais ganhar um argumento, ela não quer mais estar certa, porque ela já se submeteu a Ele, ela já aprendeu a se submeter, ela já aprendeu a respeitar, ela já aprendeu a estar na mesma sintonia com o Senhor. Este é o fundamento do casamento. Amém? Vocês conseguem compreender por que eu comecei falando desse jeito, que o fundamento do casamento é o fundamento de todo o universo, porque o universo é impossível sem Deus, e o casamento não é diferente. Tudo isso que a Bíblia nos propõe que a gente deva fazer, meus irmãos, é impossível fazer isso sem o poder do Espírito Santo. Aí quando nós temos esse casamento curado, que depende de uma relação com Deus, onde a gente bebe de Deus e derrama sobre a família, bebe de Deus e derrama sobre os filhos, bebe de Deus e derrama sobre a igreja, bebe de Deus e derrama sobre os amigos, é isso que sustenta os relacionamentos. Então nós não podemos dizer que o fundamento do casamento é como o marido deve tratar a esposa, ou como a esposa deve tratar o marido, porque uma vez que ambos se encontram com Cristo, já não é mais difícil ser assim. Uma vez que ambos são vencidos por Cristo, eles não querem mais vencer um ao outro. É assim que acontece. Por isso, a gente batalha tanto muitas vezes, os casais, com os mesmos problemas, vez após vez, porque nós ainda não fomos vencidos por Deus, no nosso coração, entre nós e o Senhor. Isso é tão importante para nós, meus irmãos. É tão importante para nós. Nós cantamos que tudo aponta para o Senhor, que o nosso casamento aponte para o Senhor. E que quando as pessoas disserem assim: uau, que casamento maravilhoso, como vocês se comunicam, como vocês falam, aí você vai poder dizer assim: olha, se fosse por mim, eu jamais conseguiria, mas o meu Senhor é que me dá poder, é o meu Senhor que me dá capacidade, é porque eu me encontro com Ele, aí Ele acalma o meu coração, e me dá todo o amor que eu preciso no meu casamento. Isso é um casamento que é um telescópio, que engrandece a Deus, que apresenta a Deus e o seu poder às pessoas, de uma maneira que o que elas antes consideravam irrelevante, agora elas veem que é essencial. Amém? Está dando para entender, gente? Isso é importante também a gente falar que Deus é o fundamento do casamento, porque nós teremos problemas. Ainda que a gente esteja, nessa busca, nós vamos enfrentar problemas, nós vamos enfrentar momentos em que a gente vai precisar da graça de Deus, porque a vida é assim. Lembra que nós falamos lá atrás, que às vezes a gente acha que Deus quer o nosso bem, por isso a gente não vai ter problema? Pelo contrário, se você deseja ter um casamento sem problema, então você deseja uma coisa que Deus não quer para você. Ué, mas Deus não quer o meu bem? Exatamente por isso, exatamente porque Deus quer o seu bem,
você vai ter problemas. Porque são os problemas que geram em você o caráter de Jesus. Lembra que é por isso que Deus faz as coisas cooperarem, para que nós sejamos conformes à imagem do seu Filho? O Filho passou pelo Getsêmani, você acha que nós não vamos passar também? Quando nós passamos por problemas, e nós vamos para Deus, e nós falamos: Senhor, está doendo, Senhor, é difícil, Senhor, eu não aguento, estou com vontade de gritar, estou com vontade de sair de casa, estou com vontade de chutar o pau da barraca, Senhor, está muito difícil. Mas o teu filho permaneceu, porque ele permaneceu em obediência ao Senhor. Jesus no Getsêmani disse assim: olha, eu sei que eu amo os meus discípulos, eu sei que eu tenho que morrer por eles, mas esse motivo, por mais que seja nobre, por mais que eu queira, nem ele está sendo suficiente para mim agora. Eu vou permanecer e eu vou para a cruz, por causa da tua vontade, porque eu vou ser fiel ao Senhor. E dessa forma nós falamos: Senhor, hoje o meu amor não está me segurando nessa casa, hoje a minha afeição está longe, hoje o problema está difícil, mas eu vou permanecer. E não é por causa da afeição, não é por causa do casamento, não é por causa desse anel, é porque eu tenho uma aliança contigo, que eu daria a minha vida por ela, e eu não vou romper a minha aliança. Agora, se uma pessoa não tem essa aliança, ou não reconhece essa aliança primordial com Deus, aquela tem com um cônjuge rompe fácil. Por isso que é tão importante nós entendemos que Deus é o fundamento, é a fundação, é o alicerce do casamento. Amém? E quando no fim da vida você olhar para trás, você vai valorizar mais os momentos difíceis do que os momentos felizes. Porque você vai olhar e vai falar assim: olha, lá eu aprendi a esperar, lá eu aprendi a perdoar algo que eu achei que eu jamais perdoaria. Porque Deus foi o meu alicerce, não foi a minha esposa. Eu amo a minha esposa, daria a minha vida por ela quantas vezes fosse necessário, mas ela sabe que ela perde para um. Eu amo meu Senhor, Ele é tudo que eu tenho. Não foi a minha esposa que morreu por mim na cruz. Eu não vou para o céu por causa da minha esposa, eu quero viver com ela até o último dia antes de eu ir para lá. E se não der para casar lá, a gente vai ser amigo, né? Mas eu amo o Senhor, eu não perco o Senhor. A vida pode levar a minha esposa, mas a vida não pode levar o meu Senhor. Ele é o meu alicerce. Vocês percebem que muitas pessoas na nossa era, nós falamos sobre isso ontem com o pessoal do louvor, muitas pessoas, elas têm o centro da vida delas deslocado. O centro precisa ser Deus, mas às vezes, como a pessoa não conhece a Deus, ou rejeita a Deus, ela coloca outra coisa no centro. Aí ela coloca a carreira. Aí a identidade dela vem da carreira. E se ela perde a carreira? Se mata, porque perdeu tudo. Não, a pessoa coloca o relacionamento amoroso. A gente estava conversando até das comédias românticas, né? Pessoas que adoram demais comédias românticas, tem que tomar cuidado, porque às vezes você está colocando isso no centro da sua vida, e todas as suas expectativas de ser feliz um dia, é porque um dia eu vou encontrar o meu príncipe encantado, ou minha princesa encantada. Cuidado com isso, porque e se um dia esse relacionamento der errado? Por qualquer que seja a razão, a sua vida desmorona, porque o alicerce estava errado, o fundamento era outro. Agora, quando meu fundamento é Deus, meu irmão, eu posso estar aqui, eu posso estar em outro lugar, eu posso ter tudo, eu não posso ter nada, eu posso ter tudo que eu preciso para viver, eu posso morrer nu no meio de um deserto, eu terei tudo, porque ninguém me rouba Cristo. Ele é o fundamento, amém? E se o Senhor a levar, como nós experimentamos de uma certa forma aqui na nossa igreja há um tempo atrás, uma irmã querida se foi, e se o Senhor levar a minha esposa, a minha fé estará no Senhor, eu não o abandonarei, eu o conheço, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. É por isso que a gente não pode falar de fundamento de casamento, de propósito de casamento, falando das coisas secundárias, entendeu?
Porque as coisas secundárias são exatamente isso, elas são secundárias. Deixa Deus de lado e tenta amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e tenta respeitar o seu marido e submeter a ele como a igreja faz com Cristo. É impossível. Você pode até se dar bem, mas o seu casamento vai ser insosso, não vai ter sabor, não vai ter vida, porque não há Cristo. Então, meus irmãos, nesses 40 dias, o meu desejo hoje era falar sobre este alicerce. Este é o alicerce da família, este é o alicerce do casamento, esse é o alicerce da sua vida pessoal. Não entre nesses 40 dias orando apenas pelos efeitos secundários que você quer viver na sua família. Eu também quero viver muitos efeitos muito bons, muitas coisas boas que Deus vai fazer na minha família. Eu quero. Mas eu preciso me consertar com o Senhor e fazer dele o centro da minha existência. Aí, meus irmãos, aí eu vou estar orando da maneira certa, para a pessoa certa, buscando isso da maneira correta, como Deus quer, e eu vou estar sendo transformado à imagem de Cristo Jesus, e todas as coisas vão estar cooperando para o meu bem, mesmo que forem dificuldades, mas eu estarei me parecendo mais com Jesus. Este é o fundamento. Jamais nessa igreja você vai ouvir essa palavra de fundamento, de alicerce, e nós não vamos estar nos referindo ao Senhor Jesus, porque Ele é o fundamento. E aí é uma coisa engraçada, a gente aprende, se a gente entende isso, a gente vê que para a gente ter casamentos melhores, talvez a gente precisa falar um pouco menos de casamento e mais sobre o Senhor. Porque se a gente passar por esse avivamento todos os dias de encontro com o Senhor, aí, meus irmãos, tudo vai acontecer, vai ser uma glória lá em casa. Porque é o Senhor, é o seu caráter, é a sua beleza, é a sua transcendência, é o seu poder, é a sua majestade, é a sua grandeza, é o seu domínio, é isso, é Ele é apaixonante. Ele coloca as coisas no lugar. Ele é como o sol, onde as outras coisas orbitam. Se você tira o sol, os planetas caem. É Ele é o fundamento. Deus é o fundamento. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Nós vamos orar e vamos levantar um clamor pelas famílias, pelos casamentos. Queria que você ficasse de pé. Nós vamos interceder pelas famílias, vamos interceder pelos casamentos e pedir que nessa noite, se você ainda não fez do Senhor Jesus o centro da sua vida, que você faça isso hoje, que você mude o foco, de que para ter um casamento abençoado por Deus, você precisa em primeiro lugar dele, é ser transformado aos pés da cruz, é ser iluminado pela sombra de Jesus, é isso, amém? Quero convidar o pastor Ronaldo, a Tânia, a Carol, o Yuri, ele como ministros da nossa igreja, modelos de família que nós temos aqui, eles têm autoridade do Senhor para orar pela tua família. Eu quero convidar você aí, fazer pequenos grupos, você e sua família, pai, mãe, irmãos, a equipe de louvor aqui, nós vamos cantar Jesus é o centro, mas nós vamos orar por vocês, eles vão orar por vocês. Se você quer consagrar seu lar a Ti, pode vir aqui. Se está sozinho, vem representando seu lar. Mas nós vamos terminar esse culto mostrando que Jesus é o centro do casamento. Aqui nós temos esses irmãos, são os nossos pastores. Eles são a nossa base de modelo que nós devemos seguir, porque são, pastor Ronaldo com a Tânia, 30 anos de casados praticamente. Uma bênção. Nós vamos consagrar os lares. Ontem o pastor Ronaldo disse, nós estamos na primeira semana, mas não é numerologia. Você pode sair daqui, comprar o livro e continuar no 7º dia, que é amanhã, sem nenhum problema. Saia do seu lugar e nós vamos orar pela tua vida, nós vamos ministrar na tua vida. Onde vocês estiverem, coloque aí o teu pensamento diante de Deus. Consagra seu pai, sua mãe, seus irmãos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas Jesus é o centro e nada se compara a Ele. Feche seus olhos agora, se coloque diante de Deus. Nós vamos orar por você, pela sua casa, pelo seu casamento, pela sua família.
Senhor, nós queremos primeiramente lhe pedir, ó Deus, que o Senhor realmente seja o fundamento dos nossos lares. Que o Senhor seja a razão da existência de cada um de nós sempre. E a razão da existência da nossa família e de tudo que nós fazemos. Tudo, nada sem o Senhor, tudo com o Senhor. Porque todas as coisas vão passar, mas o Senhor não. E é por isso, ó Deus, que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada casamento, que o Senhor abençoe cada casal aqui, que o Senhor abençoe cada pai, que o Senhor abençoe cada mãe, e que as nossas famílias glorifiquem o Teu nome, que as nossas famílias glorifiquem o Teu nome, em nome de Jesus, ó Deus. Que nós, maridos, aprendamos com o Senhor Jesus o que é amar. Que as esposas aprendam na imagem da relação com Deus, de Jesus com a sua igreja, a respeito de estar sobre a mesma missão, do próprio respeito, da honra. Ó Deus, que em nome de Jesus os nossos filhos possam perceber no nosso relacionamento com o Senhor como eles devem se relacionar conosco, e que nós também com os nossos pais. Ó Deus, em nome de Jesus, quebra todo o mal, todo o engano do diabo, caia por terra em nome de Jesus. E que o Senhor fortaleça as famílias aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor fortaleça cada família para a glória do Teu nome. E que a nossa vida em família seja bênção para aqueles que ali estão no lar. E que as pessoas, ao olhar para os nossos lares, também venham e se entreguem ao Senhor Jesus. E também tenham a bênção dentro de casa, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus, glorifica o Senhor, em nome de Jesus. Seja abençoado, que o seu lar seja abençoado nesta semana, que você esteja praticando o jejum e a oração dentro da sua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vá na graça e na paz do Senhor Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de